Todos os sábados, das 15 às 17 horas, programa Bate-Papo Gospel. Músicas, tradução, Elvis Gospel. Bíblia na voz do Cid Moreira. Reflexão bíblica. Entrevistas, quadro O Crente e a Política. E a participação do ouvinte ao vivo. Transmissão pela 104.5 FM, Facebook e o aplicativo. Contatos WhatsApp 619-8447-8369. Apresentação Irmão Joaquim. Rádio Restaurando Vidas. Boa tarde, professor Euclides Mansi. É um prazer falar com o senhor aqui no Bate-Papo Gospel. Agradecemos a gentileza de ter aceito o nosso convite para falar sobre, principalmente, um importante livro que o senhor escreveu em 2018 e bem como o segundo livro, onde faremos uma breve citação dele para, quem sabe, na futura entrevista, discorrermos sobre ele. Sendo o primeiro livro, Falácias de Moro, e o segundo livro, O Golpe. Inicialmente, professor, a título de saudação, eu perguntaria se o senhor possui algum credo religioso e qual a sua opinião acerca da religião em relação à política. Boa tarde, Joaquim, a todos que nos assistem. Agradeço aí o convite, né, para esse diálogo. A formação que eu tenho, né, uma formação cristã, uma formação católica. Com relação à relação entre religião e política, é muito importante ter claro que o Estado tem que ser laico. Então, isso significa que o Estado, ele é uma instituição que representa ao conjunto da população de um país. E as pessoas têm diferentes religiões, tem pessoas que não têm nenhuma crença. Então, o Estado não pode professar uma determinada religião, ele tem que ser laico. E toda a parte legal deve estar sustentada do ponto de vista ético. Então, do ponto de vista ético, é fundamental que haja um debate se as leis são justas, são injustas, e a fundamentação filosófica do ponto de vista ético é aquilo que deve servir de referência para fazer a crítica ao direito. Por outra parte, as pessoas, com base nos seus valores, nas suas visões de mundo, devem ter uma participação ativa do ponto de vista da cidadania e, portanto, devem agir, não é, de forma solidária em seus movimentos, partidos, organizações, de modo tal que possam dialogar sobre suas visões de mundo, propostas de sociedade e, de algum modo, possam participar do ponto de vista político, em algum partido, defendendo algum programa, as suas posições. Porém, dentro de uma visão plural, em que é fundamental haver sempre a percepção do bem comum e do direito à diversidade, às singularidades, né? Às liberdades pessoais. Então, é assim que eu vejo o tema. Eu acho que é muito importante a participação política de todos, acho que os valores que as pessoas cultivam nas suas diferentes esferas da vida devem ser dialogados, mas, por outro lado, é fundamental reafirmar que o Estado é laico e que a legislação de um país tem que estar fundamentada em valores éticos que devem ser filosoficamente argumentados, né? Essa é a minha posição aí com respeito a essa sua primeira questão. Ao longo de 276 páginas do seu livro, Falácias de Moro, o senhor, professor Euclides Mansi, discorre detalhadamente sobre 10 falácias do ex-juiz federal Sérgio Moro na sentença contra o ex-presidente Lula. Pelo visto, a sentença no tocante ao ex-presidente, visto que a sentença envolve 8 réus, ela só traz falácias. É isso mesmo? Então, esse é um assunto bem interessante, né? O livro, para quem não conhece, é esse daqui, né? Falácias de Moro.
ele está disponível na minha página, euclidesmansi.net, pode ser descarregado, e aí as pessoas podem, com muito cuidado, analisar passagem por passagem, né? Eu fiz um estudo realmente muito detalhado dessa sentença, acho que foi a primeira publicação desse tipo que foi realizada logo após, né, a, a publicação da sentença, e eu tomei essa iniciativa de ler a sentença inteira, porque eu fiquei realmente muito assim perplexo com tudo aquilo que aparecia e falei, bom, vou ver de fato quais são as bases, os elementos, né, para essa condenação. E a sentença é muito longa, né? Então a gente começa lendo, vai lendo, e ao passar das páginas eu comecei a ver que haviam certas contradições, porque num lugar se afirmava uma coisa, mais adiante se afirmava outra, e você começa a perceber que havia muita incoerência, inconsistência. E eu comecei a perceber que, na verdade, não havia base para muitas afirmações que ali estavam feitas. Então, resolvi fazer realmente um estudo técnico, né? Tomei a sentença, parágrafo a parágrafo, e fui confrontando os elementos que ali estavam, fazendo uma análise da consistência lógica dos argumentos usados pelo juiz. E, ao final, fui detectando a existência de muitas falácias, né? Não poucas, muitas, né? Na primeira parte do livro, eu me detenho em 10, que são as principais, digamos assim, que embasaram uma condenação injusta. E na segunda parte do livro, eu vou analisando, e são mais do que 10, não é? E quem quiser acompanhar, pode acompanhar falácia por falácia, e ali vão citadas. Olha, no parágrafo tal, a sentença diz isso, mas lá no outro parágrafo, não sei quantas páginas depois, a sentença afirma aquilo. E você vê que ela afirma coisas que são contraditórias. Num lugar afirma-se uma coisa, no outro lugar afirma-se outra. E, portanto, não há base nenhuma que permita dirimir qual é o que seria verdadeiro que está ali. Mas, no final, isso pouco importa, porque a conclusão será a da condenação. Então, efetivamente, há muitos erros lógicos ali. As falácias que eu analisei são as falácias lógicas, ou seja, inferências que não podem ser feitas, porque não há base para isso, e essas inferências foram feitas sem qualquer fundamento, e não analisei as falácias semânticas, ou seja, aquelas em que a pessoa afirma uma coisa, a gente teria que ver os fatos ali para comprovar se aquilo corresponde ou não corresponde ao fato, né? O que eu fiz foi análise das falácias lógicas, ou seja, que o juiz afirma uma coisa no lugar e afirma outra coisa no outro lugar. E aí não tem base, porque ou uma coisa é verdadeira ou é a outra. As duas não podem ser ao mesmo tempo, porque uma nega a outra. Isso está lá no interior da sentença. Então, em algum lugar há um triplex, em outro lugar não tem, um lugar é duplex, em algum lugar se afirma que alguém sozinho tomou uma decisão, não é, de repassar um imóvel ao presidente, mas aí você vai ver, você vê que a pessoa só tinha 10% das ações daquela empresa, então ela não tinha nem poder, nem de fato, nem de direito, para poder ter concedido um imóvel a alguém. Alguém diz que reservou um imóvel para o presidente, e o juiz vai lá e diz, não, aquilo não foi uma reserva, foi um repasse. Não, mas eu disse que reservou. Não, 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 mas não é reserva, aquilo era um repasse. Você pensa que reservou, então tudo bem, você não tinha dolo nisso e tudo bem, você não está condenado. Agora, o outro, então, para quem você teria reservado, que na verdade não foi reserva, você repassou, então ele é culpado de um crime, tá certo? E assim vai a sentença inteira. Você tem lá as reformas do apartamento, foram feitas tantas reformas, etc. E aí você vai vendo assim, tá, e tem notas fiscais disso, tem nota fiscal em maio, tem nota fiscal em junho, e quando você vê lá, mas quando é que a reforma foi aprovada? Que ia fazer reforma? Foi em agosto. Mas se a reforma só foi aprovada em agosto, como é que tem nota fiscal antes? Aí você vai ver as notas fiscais, né? Quais são essas notas fiscais? Elas dizem que foi alguma coisa, uma reforma feita lá no condomínio. Teria sido possível em qualquer apartamento daquele condomínio, aquelas notas fiscais. Então, como é que prova que aquilo foi feito em algum lugar? Então, você começa a ver que não tem consistência daquilo, né? A começar, por exemplo, da própria base ali dos dois, eu acho que esse é um tema que talvez você tenha interesse até em perguntar, né? Do Léo Pinheiro e do Agenor, né? Pode Medeiros. adiantar.
É, então, esse tema é bem interessante porque esses dois réus colaboradores, eles foram, assim, os E vale principais. lembrar que, recentemente, o próprio Léo Pinheiro assinou um documento, né, dizendo que não teria feito nenhuma acusação a Lula, coisas do termo, né? E é verdade, porque se você vai lá na sentença, você vê isso. Quando o juiz pergunta assim para o Léo Pinheiro, né? Escuta, mas esse apartamento, ele é ou não é do presidente Lula, né? Aí o Léo Pinheiro diz assim, já foi me dito que era. Já foi me dito que era. Ou seja, o Léo Pinheiro não diz assim, não, é dele. Certo. Não. Ele diz assim, já foi me dito que era. Agora, quem disse para ele? Não está na sentença, e o juiz não quis saber quem falou para ele. Quando alguém te disse que isso aconteceu, também não está na sentença. Onde alguém te disse que esse imóvel era do presidente, também não se sabe, porque na sentença isso não existe. Lá não está. Existe a frase do Léo Pinheiro dizendo, não, já foi me dito que era do presidente. Quando eu assumi lá o empreendimento, já foi me dito que era. E ficou por isso. Então, um já foi me dito que era, serviu como prova para dizer que é. Aliás, o Léo Pinheiro diz assim, não, eu fiz tudo isso sozinho, eu não falei com ninguém na OAS. Ninguém sabia disso, eu fiz tudo sozinho. E aí vem o segundo principal, aí também colaborador, né, réu colaborador, que foi o Agenor Medeiros. E o que o Agenor Medeiros disse? Ah, é verdade, numa viagem internacional, o Léo Pinheiro me disse que tinha reservado o imóvel para o presidente. Então, veja só, se o Léo Pinheiro disse que não falou para ninguém isso, e se o Agenor disse que sim, Contradisse, né? ele falou para mim, então, das duas, uma, ou um está mentindo, ou o outro está mentindo. Ou alguém induziu os dois, não é? Num dado momento, a dizer, não, diga que ninguém falou, que você não falou com ninguém, né? E então, mas depois diz, mas se ele não falou com ninguém, como é que vai saber que alguém pode dizer que isso era verdade? Porque ele pode estar inventando. Ah, não, então alguém tem que dizer que sim, ele ouviu falar, porque senão como é que ele podia dizer que, de fato, ele teria feito alguma coisa? Mas aí volta a história, né? Então, se ele fez tudo sozinho, e ele só tinha 10% das ações da OAS, então como é que podia ter sido repassado algum imóvel ao presidente? Não podia. Não Então, tinha poder. não tinha poderes, ele não tinha poderes nem de fato, nem de direito. E se ele fez sozinho, menos ainda, porque ele só tinha 10%, teria que ter conversado com os sócios majoritários para que isso pudesse ser feito. Essa Agora, diante sentença, disso, professor, diante disso, o que é que uma prisão não faz, né? Psicologicamente o indivíduo, e o indivíduo de bem que não está acostumado a quatro paredes tão restritas, para ele, na delação, dizer o que quiserem, né? mas é impressionante, porque, veja só, aí diz assim, não, tinha uma conta de propinas, então tinha não sei quantos milhões nessa conta, certo? Então, os recursos dessa conta foram usados na reforma do apartamento, que foi lá no condomínio Solares, certo? Aí qual é o problema? O problema é que nós temos a OS Construtora, que está lá vinculado com as atividades na Petrobras, e nós temos a outra OAS Empreendimentos, né, que está vinculado à reforma do imóvel. Só que são dois CNPJs diferentes, com duas contabilidades diferentes. Bom, então se saiu dinheiro de um lugar para ir para o outro, como é que isso passou de um lugar para o outro, do ponto de vista da contabilidade? O E se dinheiro que deixa entra lá, rastros. o dinheiro que entra lá tem que ter algum rastro de como é que entrou isso. Então, o que que fez a defesa do ex-presidente Lula, né? Olha, vamos fazer uma apuração disso. Vamos fazer uma auditoria, vamos analisar essas contas direitinho. Como é que foi que o dinheiro saiu de um lugar para entrar no outro? Porque tem que ter uma prova real disso, né? Aí o que que o juiz fez? Não, não vai fazer apuração nenhuma, não vai fazer auditoria nenhuma. E não foi feita. Ficou só a palavra do Léo Pinheiro. Mas depois, mais adiante, a sentença diz, de fato, não tinha como lançar na contabilidade dinheiro de propina. Então, não existe na contabilidade daquele condomínio nada que comprove que houve entrada de algum recurso ilícito. Não existe prova. Por outro lado,
o ex-presidente foi condenado, porque teria havido alguma coisa para o que não existe prova. Então, assim foi a sentença o tempo todo, jogando para lá e para cá. Então, eu até digo, bom, se o Léo Pinheiro diz que saiu X valor de uma suposta conta de propina, que o juiz chamou de conta corrente, porque isso é bem interessante, o Léo Pinheiro fala, não, tinha uma conta, não sei o quê, mas o juiz pergunta, mas como assim? Era uma conta corrente, assim, etc. Algo assim. E aí se começa a chamar isso de conta corrente, mas que, Ele na se verdade... antecipou, já foi batizando aquele registro de conta corrente. Mas dá para ir lendo na sentença. Peguem a sentença e leiam, porque vocês vão ficar assim perplexos, que nem eu fiquei. Se a gente fica só numa página ali, a gente fica, nossa, que coisa terrível. Se a gente pega só uma outra página, nossa, que coisa terrível. Mas quando você coloca as duas juntas, você fala, mas peraí, ou isso aqui, ou isso aqui. Não pode ser as duas. Então, o Léo Pinheiro diz, olha, esse que na verdade era uma conta assim, que o Léo, né, de Pinheiro, bom, tinha um valor assim, um valor assado, ele foi anotando ali, falou, bom, isso aqui é a tal conta, uma anotação, certo? Bom, então ele diz, olha, ele saiu o valor daqui. Muito bem. Para onde? Para a tal da reforma. Ah, certo. Para as despesas lá do condomínio e outras coisas, certo? Só que depois não existe entrada nenhuma de valor nenhum lá, porque tudo está contabilizado, de onde vieram os pagamentos, das pessoas que compraram o imóvel, dos recursos, etc. Bom, então das duas uma. Se esse dinheiro saiu e esse dinheiro não entrou, aonde esse dinheiro foi parar? E quem ficou com ele? Se ele existia, tá certo? Ou seja, Então, mais um dos vários mistérios da Lava Jato que não foi esclarecido, não é e que verdade? eles não quiseram esclarecer. Eles não Já havia quiseram. uma predisposição, não era, professor? Eu vou até antecipar uma das perguntas, que pela sua exaustiva análise no livro Falácias de Moro, podemos concluir, sem sombra de dúvida, que o motivo principal do ex-juiz Sérgio Moro, nessa sentença contra Lula, não foi o de perseguir a justiça, que deve ser o propósito de todo juiz, mas o dele foi o de perseguir o ex-presidente por motivos políticos, concorda? Pois olha, fazendo a análise da sentença, eu tenho que me ater ao que está escrito lá. Então, eu só posso afirmar o que está escrito lá. Então, o estudo que eu fiz foi ele aqui afirmar isso e lá afirma aquilo. E, portanto, não tem nenhum cabimento à conclusão que ele chega. Na época, eu até dizia, né, isso está no prefácio, na introdução do livro, que quando há um erro de raciocínio, a gente chama isso, tecnicamente chamando filosoficamente, né, de paralogismo. A pessoa estava fazendo um raciocínio e se equivocou ali e concluiu algo que não podia. Quando a pessoa faz isso de propósito, para enganar os outros, isso se chama um sofisma. Então, ele faz aquilo com a premeditação efetiva de enganar a outra pessoa. A minha surpresa é que numa sentença existam tantas falácias. Ora, será que o juiz é tão incompetente assim para ter tantos erros lógicos para ir concluindo o que ele não pode concluir? Por exemplo, as únicas duas afirmações que dizem que o ex-presidente Lula é dono do triplex na sentença, as únicas duas coisas que estão lá que dizem isso, porque o Léo Pinheiro não disse, o Léo Pinheiro disse, já me disseram que foi, não, já me disseram que era, né? As únicas duas que estão lá são uma matéria do jornal O Globo, que diz lá que o presidente e a esposa são proprietários de um triplex, isso diz numa parte, mas depois, no interior da matéria, diz que os imóveis não foram entregues para nenhum, não é, dos futuros proprietários. Então, como é que ele pode ser proprietário se ele é um futuro proprietário? Então, a própria matéria do Globo é contraditória em si, mas ali ela diz que ele é proprietário. E na sentença, a única outra pessoa que diz que ele é proprietário é o juiz, mais ninguém. Vocês podem ler a sentença do começo ao fim. Não existe. O Léo Pinheiro diz, não, já foi me dito que era. Ele não diz que ele é. Os diretores lá da OAS, que foram depois inocentados, porque etc, etc, não houve repasse. A gente fez uma reserva do imóvel. Até mesmo o Medeiros diz que era uma reserva, que não era um repasse. Então, no fundo, aí volta a sua pergunta. Quais eram as intenções do juiz ao fazer isso? Do ponto de vista filosófico, eu não tenho como dizer,
porque eu não tenho como penetrar na mente do juiz e saber o que ele pensava. Do ponto de vista da linguagem privada, eu não tenho como identificar quais eram as motivações dele ou não. O que eu sei é, do ponto de vista histórico, o que aconteceu depois. Porque o que aconteceu depois é que ele se tornou ministro da Justiça num governo, se dizia que ele tinha interesse de se tornar ministro do Supremo, e depois, inclusive, o tema de ser presidente, candidato a presidente. Então, se uma árvore a gente conhece pelos frutos, né? E se essa lava-jato que lhe deu, essa projeção toda lhe deu esses frutos de ter se tornado ministro da Justiça, candidato a presidente, etc., pode ser, não é uma hipótese que eu não posso descartar, que ele já tivesse alguma motivação política quando, ao incorrer nesses erros, ou que a motivação política o levou a erros de análise que seriam de tal gravidade, né? Porque eram erros assim crassos, né? São coisas impossíveis de serem aceitas, como, por exemplo, que alguém que só tem 10% de uma empresa tivesse o direito legal para transformar uma outra pessoa, de fato, em proprietário de um imóvel que não é dele. Ou, por exemplo, quando a Lava Jato, então, a sentença afirma que o ex-presidente Lula é proprietário do imóvel. Mas o que aconteceu? Uma juíza, numa outra ação, num outro processo, arrolou esse mesmo imóvel, né? Penhorou esse mesmo imóvel para o pagamento de uma dívida da OAS. Ora, se o imóvel era do presidente, como é que ele poderia estar colocado como uma propriedade da OAS por uma outra juíza, tá certo? Para ser hipotecado para o pagamento de uma dívida? Como é que a própria OAS poderia colocar esse imóvel como propriedade sua num pedido de empréstimo que ela faz no mercado? Afinal, de quem é a propriedade desse imóvel? Essa é outra falácia da sentença, porque o juiz fala em atribuição, o imóvel foi atribuído. Então, nem de propriedade se fala. Ele foi atribuído ao ex-presidente, mas o ex-presidente nunca teve a chave do apartamento, ele nunca assumiu, enfim, ele não era proprietário. Então, ele nunca teve a posse do imóvel. Então, como é que se pode dizer que ele era proprietário? E aqui tem uma outra coisa também, que a sentença deixa muito claro para quem quiser ler a sentença com cuidado, com detalhe, para entender a história toda. Que lá na segunda parte eu faço um pouco essa recuperação a partir da sentença, não é? Quando se organizou ao início aquele empreendimento imobiliário, a dona Marisa, não é? Que se tornou, sim, cooperada ali, entre outros, para adquirir um imóvel, pagou todas as prestações, como qualquer outro proprietário ali, para ter um apartamento naquele condomínio. Todas as prestações foram pagas. Não só foram todas elas pagas, como esse direito de um apartamento ali estava na declaração de imposto de renda. Quando chegou no final, que foi tudo pago, não é? Quando se fez lá a definição de quem fica com qual apartamento, o apartamento da dona Marisa era aquele que ficava lá no fundo, que não tinha vista para o mar, etc. Então, ela chegou àquela situação assim, não, eu não sei, esse apartamento, eu não quero esse apartamento. Então, o que havia? Isso está lá nos autos, isso está lá na sentença, é só ler lá na sentença, está lá, um depoimento explicando isso. Que o funcionário da OAS procurou a dona Marisa dizendo o seguinte, olha, a senhora já pagou tudo isso, a senhora tem isso como um crédito, e tanto a senhora pode ficar com aquele apartamento que já está ali, ou se quiser pode usar esse crédito para comprar um outro apartamento, ou mesmo um outro apartamento no próprio condomínio, que no caso era o tal do triplex, se quisesse usar aquele recurso. Aí tinha uma diferença para pagar. E aí vem a outra falácia do juiz. Por quê? Porque se aquele imóvel foi reservado, e se aquele imóvel fosse comprado ao final pelo ex-presidente, deveria ser pago uma diferença. E o que o juiz diz na sentença? Que a diferença não seria paga. Entende? Como é que o juiz pode falar de alguma coisa que iria acontecer no futuro? Como é que eu posso dizer que o valor
valor que é recebido nas oferendas de uma igreja, no futuro não vão ser gastos nas obras de caridade como deve ser. Como é que eu posso afirmar isso? Que vai acontecer ou não vai acontecer? Ele fez o juízo de uma coisa, né? Uma ideia preconcebida daquela situação. Não, e ele fez uma coisa que, do ponto de vista teológico, muitas análises teológicas nem aceitam que Deus tenha a presciência do que vai acontecer amanhã. Porque se Deus soubesse o que vai acontecer amanhã, nós não teríamos a liberdade de tomar as nossas decisões hoje. Então, nem Deus sabe o que vai acontecer amanhã, mas o juiz Sérgio Moro sabia. Ele sabia que no futuro, se uma diferença a ser paga fosse feita, ou seja, se porventura o ex-presidente e a dona Marisa decidissem que eles iriam ficar com aquele imóvel e que havia uma diferença a ser paga, não é? Que essa diferença não seria paga. E o ex-presidente foi condenado por isso, porque ele não iria pagar no futuro alguma coisa. Outra coisa também que foi aí a condenação do ex-presidente. Porque haviam rasuras nos documentos. Mas quais documentos? Quando foi firmado lá o contrato de compra do imóvel, que não era triplex, era um apartamento simples, então tem uma rasura lá que aparece triplex. E aí se pergunta para a Polícia Federal fazer uma análise, uma perícia daquilo ali. Quem rasurou, quando rasurou, como foi? Qual foi o resultado final da perícia? Que não se sabe quando foi feita a rasura, não se sabe quem fez a rasura. O fato é que, no início, não tinha triplex nenhum. Se a gente pega lá a planta do condomínio Mar Cantábrico, que era, na verdade, o condomínio inicial e depois passou a se chamar condomínio Solares, e daí o que era o duplex virou triplex, não existia triplex lá. Existia um duplex, não triplex. Mas está escrito triplex ali. Então, como é que podia haver triplex escrito ali na assinatura do contrato, se nem triplex havia naquele condomínio? Agora, o que acontece? A Polícia Federal diz que não se sabe quem fez a rasura, nem quando foi feita. Mas o que fez o juiz? Condenou o ex-presidente Lula por essas rasuras. Como se ele fosse responsável por elas. Como se ele fosse responsável por elas, mesmo com a Polícia Federal dizendo que não há prova, não havia como provar quem fez e quando foram feitas. Então, a sentença é toda assim, do começo ao fim. As reformas do apartamento são outra falácia também que aparece ali, não é? Como se o fato de ter havido reformas no apartamento comprovasse a propriedade desse apartamento por alguém. Então, ela vai do começo ao fim desse modo, a sentença. Ela é cheia de falácias. Nos 962 parágrafos da sentença, que dá 276 páginas, e o senhor fez uma dissecação no livro de 238 páginas, quase uma página do livro para uma página da sentença, a gente vê que o triplex e o sítio de Atibaia foram os pontos principais da acusação contra o Lula na Operação Lava Jato. O senhor consegue derrubar toda a argumentação dessa sentença, mas a segunda instância acolheu integralmente essa sentença do ex-juiz, a que o senhor atribui essa aquiescência da 8ª turma do TRF-4, da 4ª Região. Pois olha que essa é uma bela pergunta, não é? Eu estive lá no Rio Grande do Sul, eu pessoalmente levei um exemplar do meu livro para cada um dos desembargadores. Pessoalmente? Levei pessoalmente, isso está registrado. Eu não me encontrei pessoalmente com eles, porque efetivamente eles estavam nas atividades deles, mas fui até o protocolo, protocolei a entrega de um livro para cada um deles, e eu recebi a informação do protocolo que esse livro seria entregue antes de que eles emitissem o voto deles no dia seguinte. Eu não tive Como condição cidadão, o senhor fez até a sua parte. Agora, se eles leram ao menos o índice sumário, né? Não, e também enviei depois o link da obra eletrônica para o Supremo. Enfim, Ótimo. agora, se eles leram ou não leram, eu não sei. Eu suponho que havia uma certa presunção de culpa, que na verdade é a negação da justiça. Quando se presume que o réu é culpado, não é? E que há uma falácia que é
a falácia aqui do ônus da prova. Porque o ônus da prova, ou seja, quem tem que provar é quem acusa. Não é a pessoa inocente que tem que provar que é inocente. Ah, então prove que você é inocente da acusação que estão lhe fazendo. Não, isso já é uma falácia. Parece que o Moro, ele reescreveu a Constituição, né? Até prova em contrário, todos são culpados. Exatamente, ou seja, a presunção de inocência é algo do direito internacional. E no caso da Constituição brasileira, ela assegura que a pessoa é considerada inocente até o trânsito em julgado, tá certo? Daquele processo. Então, se ela é condenada em primeira instância, ela tem o direito de recorrer numa segunda e argumentar os erros que foram cometidos na primeira instância, tá certo? E assim também com respeito à terceira. Então, até o trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais nenhuma possibilidade de qualquer recurso, então sim. E no caso em pauta, foi até a quarta instância, né, o Supremo, que viu o erro cometido já na primeira instância, né, naquela suspeição e parcialidade e incompetência, né, do Moro, que não era... Exatamente. Então, a primeira é essa da incompetência, né, ou seja, não havia competência para esse julgamento ali, e se encaminhou para Brasília isso, e com a perspectiva de que elementos do processo, se fosse o caso, poderiam ser utilizados na continuidade ou na retomada de primeira instância, e a defesa continuou com a argumentação da suspeição do juiz, né? E, ao final, se comprovou efetivamente que havia suspeição do juiz e, com isso, o valor também daquela elaboração da primeira etapa voltou a zero, né? Ou seja, não teve validade aquilo que foi feito em Curitiba. Portanto, o ex-presidente não se pode dizer que ele foi condenado, tá certo? Porque, na verdade, aquele processo ele não tem valor. Ele não poderia ter acontecido, né? E o juiz foi considerado suspeito no que fez. Agora, o porquê o TRF4 votou daquele modo é algo que esses desembargadores devem responder para a sociedade brasileira. Todos eles deveriam, por uma questão de biografia deles próprios, porque eles entraram para a história com isso. Eles tomaram uma sentença que não tinha qualquer fundamento lógico, que basta analisar o que está escrito ali para ver que aquilo não tinha fundamento. Alguém não pode dizer assim, não, eu reservei o apartamento para uma pessoa. E o juiz dizer, não, você transferiu a propriedade de um apartamento a alguém? Não, eu só reservei se ele quisesse comprar. Não, você transferiu a propriedade para ele. Como? O que nós estamos falando? O depoente diz uma coisa e o juiz vai lá e diz que o depoente falou outra coisa. Agora, como é que o juiz pode dizer que o Léo Pinheiro foi o responsável para que uma propriedade fosse atribuída ou transferida para que o presidente tivesse recebido o imóvel, se o Léo Pinheiro nem tinha direitos legais para fazer isso sozinho? Se ele era sócio minoritário com 10% das ações? Então, como é que o TRF4 pode, como é que aqueles desembargadores podem reparar o dano que eles cometeram, a biografia deles próprios, quando eles endossaram uma sentença que se vê claramente que que era imprestável do ponto de vista jurídico, porque ela não tinha consistência lógica. Se alguém diz assim, olha, já me foi dito que o imóvel era do presidente, então o imóvel era do presidente, alguém poderia dizer em juízo, já me foi dito que há um ET em Varginha, então há um ET em Varginha, tá certo? Porque do ponto de vista lógico, o que fundamenta as duas coisas é a mesma credibilidade do depoente. Agora, por que o depoente deve ser acreditado quando ele fala algo que simplesmente ele fala e ele não tem prova nenhuma para isso? Sendo que se refere a um presidente ou a um extraterrestre ou o que quer que seja. Ele tem que mostrar as provas.
Se o Léo Pinheiro cometeu um crime ali, de corrupção, ele teria que ter provado para o juiz que ele cometeu um crime. E que esse crime que ele cometeu como corrupção ativa envolvia, do outro lado, o ex-presidente num ato de corrupção passiva. Mas o Léo Pinheiro não fez isso. A sentença não apresenta prova sobre isso. E o TRF4 simplesmente validou uma sentença como essa. Ou seja, eles entram para a história do direito brasileiro como um tribunal de segunda instância que se mostrou completamente incapaz de fazer uma análise elementar, do ponto de vista lógico, de uma sentença emitida em primeira instância. O professor, sem dúvida que o assunto é muito extenso e esse seu próprio livro, de certa forma, ele não esgota a crítica, né, que se pode fazer sobre a sentença nesses seus 962 parágrafos. Por trás dos bastidores, digamos assim, há muita coisa que, conforme o senhor próprio já demonstra no outro livro, O Golpe, que analisa, faz outra dissecação também muito minuciosa, por sinal, parabéns. Eu vou até mencionar que já vi uns 3 livros sobre a sentença de Lula, uns deles volumosíssimos, de 700 e tantas páginas, porém o seu traz uma abordagem, uma dissecação tão profunda, semelhante àquela que o médico legista faz, né, dissecando um cadáver na biópsia ou autópsia, como se queira dizer. E um desses livros, embora seja muito fininho e simples, é este aqui que o senhor já deve conhecer, Memorial da Verdade, que faz um resumo, né, daqueles processos nos quais Lula foi ou inocentado ou livrado por falta de provas, né, falta de argumentação, e o Ministério Público arquivou tais processos. E no livro O Golpe, professor Euclides Mansi, o senhor menciona no capítulo 1.5.5, Governo dos Estados Unidos, ação contrária à ampliação da fronteira marítima brasileira, que a Petrobras, conforme a Lei 12.351 de 2010, sancionada pelo presidente Lula, era a única responsável pela condução direta ou indireta de todas as atividades de exploração do pré-sal, cuja privatização da Petrobras o Bolsonaro já começou a fazer e a intenção é privatizá-la totalmente. Tem bem vista que os Estados Unidos possuem uma exacerbada ganância no petróleo em todo o mundo, e o nosso pré-sal é provavelmente a maior jazida do mundo, podemos assim dizer que, além de os golpes já patrocinados, digamos assim, em outros países latino-americanos, conforme o senhor registra no capítulo 5 desse livro, O Golpe, podemos dizer que a nação americana esteve por trás de toda a Lava Jato e o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, professor Euclides.